através da sua palavra. Não foi fácil, como o pastor Elias falou, não foi fácil. Depois que nós recebemos esse convite, o inimigo se levantou, mas ele se levanta para cair, porque o lugar dele é lugar de vergonha. Amém. Né? O pastor Elias estava falando aqui, me fez lembrar Davi. Quero falar para você que a luta ela é progressiva. Davi ele falou assim: ó, eu matei o leão e o urso, agora eu vou matar esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo. Glória a Deus. O leão, na sua idade adulta, tem 2 metros. O urso, 2,5 metros. E Golias tinha 3. Ele falou: matei um de 2. Matei um de 2,5. Agora eu vou matar um de 3. Aleluia. Não importa qual seja o tamanho do inimigo. O que importa é que o nosso Deus, ele é superior. Ele é bem maior do que qualquer daquele que ousa se levantar contra nós. Pastor Elias já apareceu um furúnculo, febre, né? Hoje eu tive que ir para o dentista porque meu dente quebrou, meu carro veio engasgando, eu peguei um resfriado, né? Estou com a minha garganta atacada. O Denis teve que levar a filha dele na madrugada para o hospital porque ela passou mal, né? O Wesley também, enfim, o Miro, a Rita. Ele tentou de tudo, mas ele se levanta para cá. Amém? Abramos as nossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Mano, repara que de vez em quando eu vou dar uma tossida, tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número do 1 até o versículo de número 19. Eu creio que essa passagem é bem conhecida de todos nós, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar diferente aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, cada manhã. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia, vai por mim. Não tem ninguém na misericórdia. Então todos acharam, leamos a palavra de Deus. Diz assim o texto: Eucana, o título: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia o seu irmão que está do seu lado e fala assim: ó, nessa noite Deus vai se lembrar de você. Nessa noite Deus Amém. Lembrará de você. Senhor, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti pertence, Senhor. Senhor, aqui estamos diante da tua presença. Aqui estamos diante da tua palavra, que é fiel, verdadeira. Palavra esta que jamais pode mentir. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz. Senhor, nós não queremos ouvir palavras de persuasão humana, mas nós queremos ouvir a palavra do teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E que nessa noite o Senhor venha de encontro a cada uma das nossas necessidades. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Senhor, dá-me sabedoria e habilidade dentro da tua palavra, para que eu possa saber transmitir aquilo que tu tens colocado no meu coração. Glorifica o teu nome através da minha vida, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, e que a tua unção venha estar sobre mim. Assim eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar? E acompanhava, para ver se verdadeiramente aquilo que estava sendo falado estava inserido dentro da palavra de Deus. Quando eu recebi esse convite, o portador foi o Pablo. Deus, ele colocou essa palavra no meu coração, que fala sobre Ana. Ana, todos nós conhecemos a história de Samuel. O seu nome significa pedido a Deus, está lá no versículo de número 20, que diz: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então Samuel significa pedido a Deus, pedido ao Senhor. E segundo o texto que nós lemos aqui, no versículo de número 5 e no versículo de número 6, a palavra de Deus, ela frisa para nós que Ana, ela era estéril. A palavra aqui nos diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. No versículo de número 6, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Observamos aqui que a Bíblia não diz que foi o diabo que cerrou a madre de Ana. A Bíblia diz que foi o Senhor que havia cerrado. Me faz lembrar uma passagem que aquele doente, quando vai até Jesus, os discípulos perguntaram assim: Senhor, quem pecou? Seu pai ou sua mãe? Ele era um cego. Aí Jesus chegou para os seus discípulos e falou: olha, ninguém pecou, nem seu pai nem sua mãe. Essa enfermidade foi para a glória de Deus. A madre de Ana foi encerrada. A madre de Ana, o ventre de Ana, ela não gerava filhos. Mas não foi o diabo que fez com que isso acontecesse. Foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis. Às vezes nós estamos passando por provações. E nós
associamos que aquilo que nós estamos passando é o diabo. E muitas das vezes não é. Aquilo que passa na minha vida, aquilo que acontece com a minha vida, pertence a Deus. Mas pastor, mas o diabo, ele também faz. O diabo, ele também implica. O diabo, ele também pode causar. Irmãos, o diabo, ele pode implicar, ele pode causar na vida daquele que não pertence a Deus. Mas aquele que pertence a Deus, o diabo não pode tocar. Está passando os 10 mandamentos, né? Aí Balaque, ele chama Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel. Lá em Números capítulo 23, quando ele sobe para amaldiçoar, e Deus falou que ele não ia proferir nenhuma palavra de maldição, somente aquelas palavras que ele ia colocar na boca de Balaão. O que ele fala no versículo 23, capítulo 23, versículo 23? Que contra Israel não vale encantamento. Mas pastor, como é que eu posso saber se aquilo que está acontecendo comigo é de Deus? É Deus que está permitindo ou se é o diabo que está tocando em mim? É só você olhar para a tua vida. Se você tem vivido uma vida de fidelidade, se você tem buscado viver uma vida de santidade, e as coisas estão acontecendo na tua vida, irmão, é Deus que está trabalhando. É Deus que está te moldando. O apóstolo Paulo fala que através das lutas e das tribulações, nós somos aperfeiçoados. Então Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está nos aperfeiçoando. E através de tudo isso que você está passando, o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Irmãos, viver para Deus, viver no Evangelho não é fácil. E vou te falar uma coisa, tá? A prova, ela é progressiva, como eu falei aqui. Dei o exemplo de Davi. A prova de ontem não vai ser igual a de hoje. A de hoje também não vai ser igual a de amanhã. É a mesma coisa a glória. A glória de ontem não serve para hoje, a de hoje não serve para amanhã. A gente tem que buscar a glória de Deus todos os dias. Tanto é que Paulo diz que nós crescemos de glória em glória. Crescemos. Ele não fala que nós estacionamos. E segundo o texto que nós lemos aqui, ele frisa 2 vezes que foi Deus que fechou. E o texto que nós lemos diz que todos os anos eles subiam para Siló, onde estava o templo, para poder adorar a Deus. E todas as vezes que aquela mulher ela subia, ela era provocada, ela era espezinhada pela sua rival. Não é o que o texto diz? A sua rival ia lá e a provocava. E o texto no versículo de número 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano. Isso é, ele subia todos os anos para adorar a Deus. Quando ela subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui ela estava prostrada diante da situação que ela estava vivendo. Eu vou transmitir para você o que Eucana falou para Ana com essas perguntas. Se fosse nos nossos dias, ele teria falado para Ana assim: Ana, olha só, eu não tenho te dado uma boa casa, eu não tenho te dado um bom carro, você não tem um cartão de crédito que você pode ir no shopping, qualquer shopping da vida, e comprar o que você quer? Mas Ana não estava feliz, porque esse é o conceito de prosperidade. Esse não é o conceito de prosperidade? Mas eu vou mostrar para você o que é prosperidade.
Eu gostaria que todos se levantassem, faz parte da comunidade evangélica. Não, só multiforme graça, se levanta. Você sabe o que é prosperidade? O Wesley é meu filho, o de azul. A Kelly é minha nora. O de rosa é meu filho, o baterista. A da frente é minha esposa. As minhas cunhadas, meus sobrinhos. Lá atrás a mesma coisa, isso é prosperidade. Eu não apresentei a minha família no início porque eu queria dar esse exemplo. Falei, pode se sentar. Eu costumo, dizer, conceituar o que é prosperidade. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não pode te dar. Isso é prosperidade. O dinheiro não pode te dar uma família dentro da casa do Senhor. O dinheiro ele não pode te dar paz. O dinheiro ele não pode te dar salvação. Isso é prosperidade. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não pode te dar. E o que as pessoas hoje estão buscando é uma falsa prosperidade. O dinheiro ele não pode te dar saúde. O dinheiro ele não pode te dar uma família dentro da casa do Senhor. O dinheiro ele não pode comprar a tua salvação, porque a salvação ela é de graça. Então Eucana, ele tinha esse conceito, mulher, eu te dou tudo. Você está cercado de todas as benesses. Mas ela não tinha o essencial, que era um filho. E esse filho, só quem podia dar a ela é Deus. Só Deus. Tem coisas na nossa vida que é só Deus. Não adianta você esperar no homem. Não adianta você esperar na política. Irmãos, o Brasil está falido, está quebrado. Mas no reino de Deus, no reino dos céus, não tem crise. Porque o nosso Deus ele é dono do ouro e da prata. A crise é para o homem. A crise não é para Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Ele abençoa quem ele quer abençoar. Ele abre porta onde não tem nem parede. Eu não tenho que confiar no homem. Eu tenho que confiar em Deus. Então aqui Ana, ela estava prostrada diante daquela situação que ela estava vivendo, uma situação de humilhação. Humilhação. Dentro da cultura judaica, aquela mulher que não pode gerar filhos, ela é considerada inútil. Ela não presta. Ela se sentia uma mulher inútil, que não prestava para nada. Ela não podia se realizar tendo um filho e nem realizar ao seu marido também um filho. Isto é um impossível. Estava na vida daquela mulher. O impossível fazia parte daquela mulher. E o texto seguido diz assim, lá no versículo de número 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Nesse versículo, esse versículo ele começa dizendo o seguinte: então Ana se levantou. Ela estava prostrada, mas num dado momento ela se levantou. Você também pode ter chegado aqui nessa noite prostrado, desanimado, abatido, achando que para você é o fim, que não existe mais nenhuma possibilidade. Irmãos, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Aleluia. Aleluia. E saiba de uma coisa, se você estiver prostrado, Deus ele jamais vai falar contigo. Para que Ele possa falar com você, você tem que se colocar de pé. Você não pode estar encurvado, você não pode estar caído diante do teu problema. Não, você tem que estar de pé para Deus poder falar com você. E aqui Ana, ela toma essa decisão, ela se levanta, ela se coloca de pé. E no versículo de número 10 ela diz assim, e ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Lembra que eu falei para você que no versículo de número 8 ela estava prostrada diante dos problemas dela? Aqui no versículo de número 10, ela se prostra diante de Deus. Ela se levanta diante dos seus problemas e se prostra diante de Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quer receber o conforto? Quer receber o consolo? Quer ouvir Deus falar? Se prostra diante dele. A gente corre para tantos lugares para tentar achar solução para os nossos problemas. A gente conta os nossos problemas às vezes para todo mundo. Passa o pastor, não é que você não tem para contar, é bom você contar, ele vai orar por você, ele vai te orientar. Aí passa a irmãzinha, né? E aquela irmãzinha vai lá e conta o teu problema para a irmãzinha. Aí passa o outro irmão, aí você vai lá e conta o problema para o teu irmão. Aí no colega do trabalho, você conta o teu problema para o teu colega de trabalho. Mas você se esquece de contar para o único que pode resolver o teu problema, que é Deus. Aleluia. Né? Irmãos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que mais ele fará. Aleluia. Ana ali se prostrou diante do Senhor. No versículo 11 ela diz assim: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Olha só o conceito daquela mulher. Ela achava que Deus havia esquecido dela. Ela achava que Deus não estava ouvindo mais a oração dela. Nós, como seres humanos, nós tendemos a isso. Senhor, poxa, eu estou orando há tanto tempo, eu não vejo nada. Senhor, eu estou orando há tanto tempo, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Existe um louvor da Cassiane que diz que quando Deus está quieto é porque Ele está trabalhando. Deus ele não se esquece de você. Jamais vai se esquecer de você. Lá em Isaías, no capítulo 49, tá? Perdão, capítulo 54, 15 e 16, ele diz assim: ainda que uma mãe vinha se esquecer do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. É difícil uma mãe esquecer de amamentar o filho. É quase impossível. Mas eis mesmo que isso venha acontecer. Uma mãe vai esquecer do seu filho. Eu jamais vou me esquecer de ti. Sabe por quê? No versículo 16: porque eu vos tenho gravado na palma da minha mão. Tu acha que Deus se esqueceu de você? Não. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando. Ainda não chegou o momento. Na hora certa, no momento certo, Deus ele vai se levantar ao teu favor. Deus vai se levantar ao teu favor. Versículo, tá? Ainda no versículo 11, na parte B ele diz: e de mim te lembrais, e da tua serva não esqueceres. Mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, irmãos, como mudou a oração daquela mulher. Ela se levantou, tá? Ela estava prostrada diante dos seus problemas. Ela se levantou, foi lá, se prostrou diante do Senhor. E agora, a oração que aquela mulher faz: Senhor, se o Senhor me der, tá? Um varão, eu vou te dar ele, eu lhe darei, para que ele viva na tua casa todos os dias e não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Ele vai ser nazireu, separado para Deus. Depois que ela tomou essa atitude, a coisa mudou. Sabe por quê, irmãos? Agora, Ana ela pediu um filho para poder disputar com Penina. Ana queria um filho para confrontar com Penina. Irmãos, tudo aquilo que você pede que não é para a glória de Deus, Ele não vai te dar. Aleluia. Ele não vai te dar. Meu Deus. Até então ela queria para aparecer que ela também tinha um filho, e Deus não deu.
Às vezes nós estamos pedindo, quantas das vezes, irmão, eu fui humilhado, quantas das vezes eu fui escarnecido, eu falava, Senhor, se levanta, brada aí como Deus mostra para fulano e tal, que eu sou teu servo e não acontecia nada. Sabe por quê? Eu estava pedindo a Deus que acontecesse para mostrar para eles que eu era servo de Deus e que através de mim Deus fazia. E Deus nunca fez. Sabe por quê, irmão? Deus ele não dá a glória dele para ninguém. E tem mais, vou te botar um negocinho para você. Você quer ser exaltado? Primeiro você tem que passar pelo processo da humilhação. Tem que ser humilhado. Deus ele chega e fala assim para Israel: eu vos tirei do Egito e vos levei para o deserto, para vos humilhar e mostrar o que estava dentro do teu coração. É na hora da humilhação que Deus mostra para você o que está dentro do teu coração. É na hora da humilhação que Deus mostra para você se você serve a Ele ou não. É na hora da humilhação que Deus mostra para você se você é fiel ou não. É na hora da humilhação que Deus mostra para você se você está preparado ou não. Ela mudou o tom da oração. Senhor, se tu me dá um filho, ele vai ser teu. Senhor, se tu me der um filho, o teu nome vai ser glorificado. Ele vai ser nazireu, ele vai ser separado. Eu vou botar ele na tua casa para aprender a tua palavra, para ser um sacerdote. Então Ana agora queria um filho, não para confrontar com Penina. Deus não quer abrir uma porta de emprego para você, não é para você mostrar para o teu amigo ou para o teu irmão que agora você tem dinheiro, que você tem um emprego superior dele. Não, Deus não quer isso. Deus ele não quer te dar um carro zero para você parar na porta da igreja e ficar se aparecendo para o teu irmão. Deus ele não quer te dar uma casa nova para você ficar ostentando. Não, Deus não quer isso. Deus ele quer te dar tudo aquilo que ele quer te dar, irmão. É para que através daquilo que ele está te dando, o nome dele seja glorificado. Eu vou te dar, Senhor, é para a tua glória. Eu vou entregar Samuel para o Senhor. Será que você tem entregado o teu Samuel para Deus? Será que a tua vida tem sido para a glória de Deus? Será que o teu trabalho tem sido para a glória de Deus? Será que o teu carro tem sido para a glória de Deus? A tua família tem sido para a glória de Deus? Primeiro obstáculo, tu desiste. Primeiro obstáculo, tu quer voltar atrás. Deus falou para mim assim, 24 anos atrás. Foi numa vigília, eu e minha esposa. Nós nos convertemos na nova vida, mas fomos aqui numa vigília, aqui Olinda. Fui lá uma única vez. Aí lá Deus usou um jovem profecia para mim, irmão. Eu fiquei assustado porque eu não estava acostumado com isso. Na nova vida não tinha isso, né? Não tinha manifestação dos dons espirituais. Aí Deus usou um jovem e falou para mim assim: olha, eu estou te levando lá para aquele lugar porque eu vou te preparar. Eu vou te levantar como um pastor, vou colocar um grande rebanho nas tuas mãos. E você vai fundar uma nova denominação. Nunca pensei em fundar dentro da igreja nenhuma. Nunca pensei. E assim aconteceu. Fiz seminário, tudo para mim foi difícil. Tudo, nada foi fácil. Com 4 anos, na igreja metodista eu se formava em bacharel, eu era consagrado a pastor. Quando eu concluí, fiz a minha formatura, essa lei acabou.
Só era consagrado a pastor quando tivesse igreja. Eu não fui. Aí a igreja metodista israelitana não quis aceitar minha faculdade teológica, eu tive que fazer de novo. Aí fui ordenado a pastor, assumi uma igreja, a igreja estava uma benção, a igreja estava crescendo. O homem lá começou, a família dele fazia parte da igreja, começou a me perseguir, quis bater no Wesley, uma das filhas dele, era adulto, não era pequeno não. Enfim, fizeram de tudo para me tirar, mas não conseguiram, inventaram uma calúnia para me tirar. Me tiraram. Eu tenho estado em depressão. Irmão, só misericórdia. Aí Deus me fez lembrar as promessas que Ele me havia feito. E um detalhe, Ele falou assim, olha, quando isso começar a acontecer, você não vai estar com essa cabeleira toda, você vai estar calmo. E um detalhe, quando eu fui desinstituído, eu tinha sido mandado embora do metrô, porque eu era metroviário, não recebia mais a ajuda que a igreja me dava, cheio de dívida, nem dinheiro para comer eu tinha. Todos me abandonaram. Parecia que eu era um leproso, porque se alguém viesse para me ajudar, estaria indo contra o homem. Indo contra ele lá, ele achava que estava correndo risco de ser desinstituído também. Fui trabalhar como taxista. No primeiro mês, o irmão Diácono me ajudou, me prestou o carro dele e eu comecei a trabalhar. Depois de 2 meses eu tinha um carro, eu vendi, comprei minha autonomia. Irmãos, essa autonomia foi algo de Deus, porque quem queria me vender, hoje ele não é mais, e na época ele era um macumbeiro. Ele chegou, ninguém queria comprar a autonomia dele. Ele chegou um dia para mim e falou assim, pastor, essa autonomia é tua, Deus está te dando, sabe por quê? Ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar, pastor, essa autonomia Deus está te dando. Vai comprei. Comecei a trabalhar como taxista, comecei a evangelizar uma menina, uma mulher. Ela administrava uma importadora ali no mercado de São Sebastião. Comecei a evangelizá-la, ela aceitou Jesus. Aí Deus, Ele havia falado comigo para que eu viesse me desvencilhar da igreja, porque eu tinha que sair da igreja para depois se cumprir aquilo que Ele havia me prometido. Eu fiz uma carta para o bispo, mandei sair fora da igreja. Aí aí nós começamos a orar. Eu comecei a agilizar primeiro toda a documentação, CNPJ. Comecei a evangelizar essa menina. Ela chegou para mim e falou assim, pastor, o que está faltando para a gente abrir a igreja? Ela já estava se incluindo, para tudo muito da história. Falei, olha, falta os equipamentos e falta o lugar. O senhor já sondou algum equipamento? Algum instrumento? Falei, olha, instrumento, já vi saxofone, já vi bateria. Quanto é que é? É X. Ela passou o cheque, me deu lá, o sax e a bateria. Passou mais ou menos uns 15, 20 dias. Ela chegou para mim, pastor, o que está faltando? Eu falei, está faltando os equipamentos e o local. Ela foi, passou um cheque em branco e me deu. Falou, compra tudo o que precisa. As caixas, guitarra, violão, baixo, bateria, as caixas, mesa, bongô, carrilhão, tumbadora, que mais? Saxofone, mesa, enfim, tudo que está lá na igreja. 90% foi ela que deu. Deus usou ela para mim. Fomos lá para Campo Grande, começamos a procurar um lugar, e fui lá em Campo Grande na casa do meu sobrinho. Chegando lá na casa desse sobrinho, todas as vezes que nós fomos lá, foi à noite, então não dava para a gente ter uma ideia do lugar. Aí chegamos lá, de dia, vou passar o dia lá. Eu falei, caramba, que lugar maneiro, bem habitado. Se fosse da vontade de Deus, eu até abri um trabalho aqui, estou morando em Guadalupe para Campo Grande. Aí, meu sobrinho falou assim, pô, tio,
Tem uma loja ali na esquina, cara, um restaurante de frutos do mato. Tá alugando. Falei, opa. Fui lá, tava escrito assim, ó, alugue só pra igreja. Aí fomos lá, à noite ver o lugar. Eu, Mira, a Rita, meus filhos, minha esposa. Toda noite ele abriu o lugar e ninguém gostou. Eu fiquei na minha, não falei nada com ninguém. Aí a pessoa, pô, não gostei não sei o que, parará. Aí eu fui pro joelho e falei, Senhor, eu também não gostei. Olha, se for a tua vontade que a gente venha abrir o trabalho ali. Não, e o proprietário falou assim, olha, eu quero R$700 de aluguel, R$800, uma coisa assim. Aí eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu também não gostei do lugar, agora se for a tua vontade, eu vou, quando ele abrir aquelas portas, isso vai mudar o coração de todo mundo vai gostar. E um detalhe, eu vou fazer uma proposta de R$500. Só eu e Deus sabia da conversa que eu tive com ele. Fui lá, outro dia. Então, marcamos como lá. Quando o homem levantou a porta, todos falaram assim, caramba, lugarzinho é legal, né? A gente não gostou porque era de noite, estava escuro. Aí eu falei para ele, olha, nós não estamos aqui representando igreja nenhuma, bandeira nenhuma, a igreja somos nós aqui, a minha família e a família dele. Eu não tenho condições de lhe pagar o que o senhor está pedindo. Não, o senhor pode fazer sua proposta. Eu falei, ó, eu dou R$400. Ele falou, 400? Não, nem eu, nem o senhor, 500. Irmãos, trabalhamos lá 1 ano. Só entrava, bêbado e mendigo. Só ficou uma pessoa com a gente. A gente ia para lá domingo, escola dominical, evangelismo. Eu dormia lá na igreja, a gente levava comida de casa, o culto à noite, aí você entrava bêbado e mendigo. 1 ano, bateu um desânimo, eu falei assim, Senhor, se esse desânimo vem de ti, o Senhor vai me dar um sinal. E o tempo aqui passou, acabou. Agora, se não for, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. 1 semana lá, a gente foi lá e cortou a luz. E quando o imóvel estava fazendo gato. Esse era o sinal que eu havia pedido ao Senhor. Viemos para Guadalupe, arrumamos um espaço, preparamos o espaço, alugamos, preparamos. Alugamos 1 semana. Quando chegou no outro final de semana, o proprietário foi lá e pediu o imóvel. Era para ter desistido, não era? Deus falou para a gente, olha, o lugar já está pronto. Na hora certa, no momento certo, eu vou te levar lá. E Deus nos levou lá para ela. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a vida no Evangelho não é fácil. Não é fácil. A prova não vem para te derrubar. A prova não vem para te enfraquecer. A prova ela vem para te fortalecer. A prova ela não vem para te afastar de Deus, ela vem para te aproximar de Deus. Se você está passando pelo que você está passando, é porque você pode passar. E você precisa passar. A Bíblia diz que ele não tem prazer naquele que retrocede, não. A humilhação veio para Deus mostrar quem você é. Deus, quando Ele te prova, você não tem que provar nada para Ele, não. Você não tem Deus, Ele te conhece do avesso. Quando Deus ele vai lá e prova Abraão, Deus ele quis mostrar para Abraão que ele tinha competência e capacidade para dar cabo daquela missão que ele estava colocando nas mãos dele. Deus estava mostrando para Abraão o potencial que ele tinha. E Deus ele está querendo mostrar para você o potencial que há dentro de você. Ana, fala para o Senhor. Se vier Samuel, ele é teu. Se vier Samuel, teu nome vai ser glorificado. Você está entendendo o que Deus está falando para a gente? Aí, vamos seguir aqui o texto. No versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Olha só, irmãos.
perseverando ela em orar. Perseverar significa insistir. Deus falou para Acabe assim: olha só, sobe no teu cavalo, mete o pé, porque vem chuva. Não vai dar para tu passar no vale não, vai andar tudo. Elias, o que Elias fez? Você lembra? Você já leu alguma vez? Você lembra o que Elias fez? A Bíblia diz que Elias, ele entrou no seu quarto, botou a cabeça entre os joelhos e foi orar. Vou conjecturar o que Elias falou: Senhor, falei para aquele cara que ia chover. Sou teu representante, Senhor, sou profeta. Falei que ele ia chover, que eu falei que ia chover. Aí ele fala para Geazi: ô meu filho, vai dar uma olhadinha lá. Ih, Senhor, o céu está azulzinho, não tem uma nuvem. Aí ele foi lá de novo, botou a cabeça entre o joelho. Aí o Senhor: ô Senhor, eu falei no teu nome, Senhor. Sou teu representante, sou teu profeta, eu falei para a tua glória, para mostrar para ele que o Senhor existe. Aí ele falou para Geazi: aí, dá uma olhada lá, filho. Mesma coisa. Não é assim que tu fala? Meu Deus, eu estou orando tanto tempo, não acontece nada. Não vou orar mais não. Não é assim que funciona? Até que Elias chegou e falou: Senhor, Geazi, vai dar uma olhadinha lá. Falou: estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de novo. Vem a chuva. Ele não desistiu, ele perseverou. Às vezes a gente profetiza sobre a nossa vida, a gente busca no Senhor e a gente desiste porque a coisa não acontece. Irmãos, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Amém. Deus, ele jamais vai te dar alguma coisa que você não esteja preparado para receber. A Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança não será abençoada. Isso é, se você receber de forma antecipada fora do tempo, não vai ser bênção, vai ser maldição. Deus está te preparando, irmão. Não desista. Ana, ela não desistiu, ela perseverou. Perseverou. E tu quer desistir por quê? Tu quer voltar atrás por quê? Quer morrer? Quer morrer? Diz assim: porquanto Ana no seu coração falava. Vamos pular lá para o versículo de número 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela chega lá, está orando, só mover com os lábios. Ela estava tão atribulada, irmãos, que não saía palavras, ela estava deprimida. Aquela mulher estava em depressão. Ela não comia mais, ela não bebia mais, ela não se alimentava mais, ela não dormia mais. Estava em estado de depressão. Aí ela fala assim, Eli olha para ela: tu está bêbada? Para tu ver, Deus despertou o Eli. O sacerdote foi olhar para ela. A mulher estava deprimida. Tá? No versículo 16 ela diz assim, na parte B: porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Isso é, Senhor, o profeta, sacerdote, eu estou ansiosa. A ansiedade está tomando conta do meu coração. Ela falando para o sacerdote. Irmãos, você tem que aprender a esperar no Senhor. Foi o que o pastor leu aqui, Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. A ansiedade não é de Deus. Não adianta você querer dar corda no relógio de Deus. Não é no teu tempo, é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, o de Deus é o Kairos. O tempo não foi feito para Deus, o tempo foi feito por Deus.
E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Pedro diz assim: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aquela mulher vivia uma vida de ansiedade. Aí sigamos o texto para nós terminar. Versículo 17 diz assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela perseverou e ela alcançou. O texto não diz, o texto não fala quantos anos aquela mulher não subia e descia. Quantos anos aquela mulher subia e descia? O texto não diz, mas o texto diz que todos os anos Eucana, Penina e Ana subia a Siló para poder adorar a Deus. Quantos anos ela não subiu e fez o pedido? E voltou sem ele, sem a resposta. Mas naquela subida, naquele dia, naquele ano, foi diferente. Eu quero falar para você, quantas vezes você já veio aqui? Quantos cultos você já participou? E não levou a sua resposta para casa e a coisa não aconteceu. Eu, como profeta de Deus, eu quero falar para você que hoje vai ser diferente. Aleluia. Hoje você vai levar. Você crê nisso? Amém. Aí ele diz para nós encerrarmos: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O que eu mandei você, o que eu pedi para você falar antes de nós começarmos a mensagem? Que nessa noite Deus se lembrou de você. Aleluia. Amém? Amém. Pastor, a gente pode cantar mais um louvor? Mais um sim? Vamos lá? Vamos lá, isso? Vamos lá? Eu gostaria que você ficasse de pé.